Que vai ter aí, meu filho? As aventuras de um coreano. E aí, seus curió, mano, começando aqui mais umas aventuras de um curió, mano. E dessa vez fazendo essa viagem no tempo, maluco. Voltando lá pra Fazendinha, o primeiro estádio do Boa Esporte. Se liga. Foi nessas terras vermelhas tijucanas que iniciou-se a identidade do Boa Esporte Clube. Mas muitos conheciam esse time pelo nome da cidade, Ituiutaba. Hoje restam apenas escombros e pedaços de concreto jogados ali sobre aquela terra, mas que um dia já foi a principal casa de um clube do Triângulo Mineiro. Aí galera, esse espaço todo que vocês estão vendo aí, ó, aqui ó, era o campo, cara, tinha um campo muito grande aqui do Ituiutaba, né? Depois virou Boa. Lá daquele lado, lá no fundo, deixa eu ver se meu dedinho tá aparecendo. Lá no fundo era a arquibancada principal. Aí atrás dos gols, que era ali e aqui desse lado, e nessa lateral, era a arquibancada de madeira, de tábua, né? A Fazendinha foi o primeiro estádio do Boa Esporte. Tanto que o clube ainda é conhecido hoje como Tricolor da Fazendinha. O clube também é conhecido como Corujão, que é o seu mascote, já que nesse campo aí tinha muito daquelas corujas buraqueiras, aquelas que vivem nos campos de futebol, dentro de buracos mesmo, que estão sempre ali no ângulo, né, dos gols ali, ficam pousadas. Aí nasceu o Corujão. Como eu falei no vídeo lá do Tupi, galera, imagina aqui, tipo, aqui era um dos portões principais onde a torcida entrava, né, fazia aí a sua festa. Fico imaginando, né, como é que era isso aqui em dia de jogo, como é que deveria ser, né, esses momentos aqui na Fazendinha. E pra quem vê o estádio desse jeito aí, sem nada, completamente devastado, nem imagina que aí já foi um dos palcos mais vibrantes do futebol local. Foi nesse estádio que o Boa ganhou o Módulo 2, ganhou a Taça Minas Gerais, os campeonatos do interior, além de receber diversos jogos da elite do Campeonato Mineiro. O Boa, por exemplo, é tetracampeão do interior. Também foi sob essas arquibancadas de madeira e tábuas que o Boa, o torcedor boveta, viu a maior glória do clube naquele estádio. O acesso inédito da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube desbancou a Chapecoense, o Índio Condá, lá em 2010, cara. Chegando na grande decisão do Brasileirão, que acabou com o título do ABC. Mas por curiosidade, o último jogo que rolou aí na cidade foi justamente esse, entre Boa Esporte e Chapecoense. Sou apaixonado por estádios assim, mas é complicado, né, gente? Às vezes a própria intenção do Boa, quando ele vendeu aqui a Fazendinha, é construir, já está construindo, né, o estádio há muito tempo que está construindo lá o Júlia do Prado, e a intenção também é construir um CT, então querendo ou não vai trazer melhorias, né? Eu sei que para quem curte aí o futebol e a história fica marcado na mente, mas a vida é assim mesmo, né? Tem que ir se modificando para melhorar sempre. Desde 2010, então, esse estádio, esse local ficou congelado no tempo, já que o clube precisou ir para Varginha, para outra cidade. A capacidade máxima do estádio não comportava 10 mil torcedores, que era o mínimo exigido na Série B do Brasileirão. Então o Boa foi para Varginha e esse estádio ficou aí por muito tempo sem receber grandes partidas.
Boa teve aí que negociar esse lugar, mano, pra pagar algumas dívidas trabalhistas que o time sofreu e também pra evoluir. Os supermercados BH, a rede mais famosa talvez de supermercados em Minas Gerais, que comprou esse lugar. Daqui um tempo teremos aí um novo supermercado aonde era a fazendinha. Isso vai render algumas estruturas novas para o Boa, como instalações futuras para o centro de treinamento. Confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado porque eu vi no Google Maps o estádio e ainda tava de pé, erguido é foda, né? Ainda tava de pé lá a principal arquibancada, que era a arquibancada de concreto, a primeira que foi construída no estádio. Eu achei que ia dar pra ver pelo menos as ruínas delas um pouquinho, mas a obra já chegou, já estão fazendo as mudanças aí, já tá o terreno tudo virou terra. E é isso, né, mano? É como diria o Adoniran Barbosa, é o progresso. Progresso, nós sempre escuto falar. Lai, 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 lai. Deus é bonzinho pra nós, né, turma? Vocês sempre vê aqueles posts mostrando os estádios de rivais mais próximos do Brasil ou do mundo. Tem o do Independente, do Racing lá na Argentina. Tem Guarani e Ponte Preta, que também tem um estádio próximo. Paysandu e Remo, que também são vizinhos. Mas aqui, quando tinha Fazendinha de pé, também era assim, mano. Vocês vai ver, eu vou mostrar pra vocês a distância, lógico, o vídeo acelerado, a distância que é de um estádio, aqui do Boa, pra aquele lá na frente, da Ituiutabana, mano. É difícil falar esse nome. Vamos comigo. Um pouquinho de suor e de canela aí no sol, mano. Você sai lá da fazendinha e chega aqui, ó, no Coleto de Paula. Esse é o estádio da Ituiutabana. Então, dá pra ver que a distância aí era mínima, né, cara? Eu imagino que seja uns 300 metros. Seus filé de goiaba. O Maurício dos vídeos, ele é muito bonzinho, porque, mano, apesar de ficar apenas 400 metros de distância da fazendinha do Coleto de Paula, o sol aí é de rachar, malandro. Então eu tava suando mais que cinto de cowboy, mano. É um dos estádios de rivais mais próximos do Brasil, cara. Ambos estão localizados na Avenida 31. Como falei antes, a fazendinha era a casa do Boa e o Coleto é a casa da Esportiva Ituiutabana. Ah, mano, mas quem é Ituiutabana? A Associação Esportiva Ituiutabana, conhecida como VEA, por ser o clube mais antigo da cidade, fundado em 1933, com a fusão de dois outros clubes que tinha aí, o Comercial e a Atlética Operária. Ela se tornou profissional só nos anos 80, disputando por 4 anos seguidos a segunda divisão do Mineiro. E em 90 foi campeã da Copa Triângulo, que é uma competição das equipes do Triângulo Mineiro. Apesar disso, é um clube que se destacou muito nas competições amadoras e de categorias de base, mano. Ela tentou até um retorno no profissionalismo em 2010, mas não teve muito sucesso. E talvez o momento mais importante desse clube foi quando foi vice-campeão da 3ª divisão do Campeonato Mineiro. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas como é que um time da cidade vai na casa do principal rival e usa esse estádio aí pra jogar as competições que tem? Será que os rivais não gostam muito?
Mano, muito pelo contrário, porque com a chegada do Boa, a volta dele pra cidade, o Coleto de Paula se tornou o único estádio em funcionamento, já que a fazendinha tava daquele jeito que a gente mostrou e o Júlia do Prado ainda não tá pronto. Aí o Boa fez uma parceria bem bacaninha, uma parceria muito boa, deu uma reformada no estádio, passou aquela tinta pra ficar maroto, bonitinho, cuidou do gramado, reformou as arquibancadas, então rendeu bons frutos essa parceria pra Ituiutabana. Galera, olha que daorinha aquelas janelinhas ali, velho. Não tem como não falar que não foi feito por um ser humano, né? Muito diferenciado, cara. Isso aqui é o Coleto de Paula, como eu falei, estádio da Ituiutabana, mano. É o clube mais antigo aqui da cidade. Ó que da hora, cê é louco. Essa arquitetura aqui você não encontra em lugar nenhum, mano. Aí você escolheu ali a bilheteria e aqui o ingresso, ó. Aí, ó, Boa Esporte Tupi, galera. Bonitinho. No Coleto de Paula. E pra quem pensa que essa parceria é recente, mano, muito pelo contrário, nos anos 70 nasceu o União Tijucana de Esportes, que foi uma fusão entre a Esportiva, o Boa e o Atlético, que era o terceiro clube que tinha aí em Ituiutaba. Os três juntos representavam a cidade no Campeonato Mineiro, já que a verba que foi destinada ali pro município não seria dividida, fazia muito mais sentido formar uma equipe e investir todo o dinheiro nela. O União Tijucana existiu por apenas 4 anos e conseguiu uma vitória de 1-0 no Atlético Mineiro, que foi o grande feito aí desse aglomerado de clubes da cidade. Mas não deu muito certo, cada um voltou pro seu lado e foi seguindo a sua vida aí. Agora, aí, rapaziada, entrando no estádio Coleto de Paula. Esse é o melhor, desde a época do TF. Se liga que raiz, mano. E não tinha um dia melhor pra gente conhecer o Coleto de Paula, cara. A gente foi lá e assistiu o jogo do Boa, né? O jogo que deu acesso pro Boa Esporte. A gente gravou o Torcedor de Aluguel. Vale a pena você assistir o episódio 57. E de quebra conseguimos ver também o estádio por dentro, conhecer as arquibancadas, viver um pouquinho dessa emoção. E até invasão de campo teve, cara. Olha que legal. Então a gente foi aí a primeira vez, ainda pisou no gramado aí do estádio Coleto de Paula. É um estádio muito pequenininho, mas é muito charmoso, cara. Eu vi esse clube nas postagens do Boa Esporte, gostei muito, que dá pra ver, tá na cara que foi feito com muito carinho, com pessoas locais, com um trabalho meio de união ali. E eu não sei se você conhecia, mas o Triângulo Mineiro esconde aí essa pérola do futebol raiz. Banco de reserva aqui, ó. Aqui é o banco e já é também ali dentro os vestiários ali, ó. Esse aí é um daqueles momentos históricos pra guardar na memória e ficar pra sempre no coração. E eu digo que você não precisa de muito pra conseguir viver esses momentos, só precisa estar nesses estádios. Então fica aí o convite para você viver essa grande emoção que é o nosso futebol. Toda cidade tem um clube que merece aí o seu apoio. Como diria o nosso digníssimo Gugu, Popeto é bolsodante da TV agora. De acabar essa grande aventura, mano, ainda deu tempo da gente passar em 2 cidades, mas só de passagem mesmo.
como por exemplo Monte Alegre de Minas, cara, a capital do abacaxi, uma cidadezinha que tem mais ou menos 20 mil habitantes. Aí tem um clube que chama Triângulo Esporte Clube, que é conhecido como Leão da Areia. E esse é o Estádio Popular que a gente passou aí na frente, fundado em 1979, e que talvez numa outra oportunidade eu vou trazer aí mais informações e mais imagens desse lugar. Deu pra ver também um pouquinho aí do estádio Juca Ribeiro, cara, ou o que sobrou desse estádio histórico. Aí na cidade de Uberlândia, mano, era a antiga casa do Uberlândia Esporte Clube. E foi inaugurado lá em 1933, tendo capacidade para quase 7 mil torcedores. Essa arquibancada que você tá vendo aí, mano, eles manteram como um patrimônio histórico, já que nesse estádio, por exemplo, já jogou o Pelé, malandro, sendo o único jogo do maior jogador de todos os tempos na cidade de Uberlândia. Outro dia histórico também foi em 66, cara, quando teve um amistoso entre Uberlândia e União Soviética, cara, que na época tinha o grande goleiro Yashin, conhecido como Aranha Negra. Nesse estádio também, o Uberlândia conquistou a 2ª divisão do Mineiro, diversos títulos do interior, além de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro na década de 70. Mas com a construção do Parque do Sabiá, que é o estádio maior que tem aí na região, nos anos 80, ele se tornou uma espécie de CT e foi ficando aí abandonado. Aí em 2010, a rede de supermercados Bretas comprou o terreno e fez aí um supermercado no lugar. E a gente deu um azar danado nessa ocasião aí, porque era domingo, e domingo, como você sabe, o centro da cidade, ele não funciona, ele fecha. Então não deu pra gravar o lado de dentro, a arquibancada do lado de dentro, só a fachada do lado de fora. Mas quem sabe um dia a gente volta aí e traz mais detalhes desse grande estádio de Uberlândia. É isso, seus curió. Essa foi mais uma aventura lá aí de um curió, passando por Ituiutaba, Uberlândia, Monte Alegre, e espero que passando também aí na sua timeline. Se você gostou, compartilha com alguém. É nóis, tamo junto.